Olá, como estão? Boas-vindas ao Abismo. Dessa vez, vamos explorar um jogo que parece simples a princípio, mas que é bem mais do que aparenta ser à primeira vista. Então vamos lá. Você acorda em um quarto, bonito e decorado, que parece ser de uma garota. Você pode explorar o quarto, e existem vários objetos, nas quais você pode clicar, como plantas e livros, e cada clique é acompanhado por um monólogo interno que vai apresentando a nós a personagem principal. Nós não sabemos o nome dela, mas explorando você pode vê-la no espelho e você descobre que ela é uma universitária e mora em um apartamento dividindo com uma amiga chamada May. E bom, você também tem acesso ao MacBook da protagonista, onde ela está fazendo um trabalho de matemática, onde ela não consegue se concentrar. E bom, você consegue interagir com alguns programas que existem no MacBook, um aplicativo semelhante ao Spotify, que permite que você altere a música de fundo, é um aplicativo de blocos de nota, onde a personagem trabalha em sua lição de casa, mas o jogo realmente começa a andar quando ela recebe uma solicitação de airdrop. Caso você não saiba e não tenha um dispositivo da Apple, airdrop é uma tecnologia que permite que os usuários da Apple enviem arquivos e outras coisas entre si, se estiverem na mesma rede Wi-Fi ou no mesmo Bluetooth. E isso permite que você compartilhe uma foto com um amigo, mas também possibilita que outras pessoas na mesma rede Wi-Fi enviem algo para você. E exatamente isso acontece. Você recebe um meme de um iPhone chamado Namorada Gótica. E bom, você pode aceitar a solicitação de mensagem e começar uma conversa com essa pessoa que lhe mandou o meme, ou simplesmente focar no seu trabalho. E bom, mesmo que você escolha não responder, a protagonista vai ficar de saco cheio de fazer trabalho e vai acabar conversando com essa pessoa, da qual descobrimos que o nome dela é Amy. Bom, você acaba descobrindo que a Amy é uma garota que se mudou recentemente para o mesmo dormitório na universidade, e elas acabam compartilhando fotos de maquiagem e tudo mais, e acaba rolando um certo interesse, onde a Amy acaba chamando a nossa protagonista para sair. E você tem a chance de aceitar ou recusar, e caso você aceite, fica combinado que vocês vão se encontrar do lado de fora do apartamento dela para passar um tempo juntas. E bom, com o seu date marcado, nossa protagonista se prepara para sair quando a sua colega de quarto bate à sua porta e conversa um pouco com ela. Ela pergunta se você vai saindo e também lhe deseja um feliz aniversário. Happy birthday to you. Happy birthday. Coisa que ninguém mais lembrou, nem mesmo a família da nossa protagonista. Ela te agradece por ter sido amiga dela, e você acha estranho, mas ela diz que a vida é curta demais para não mostrar apreço para aqueles que são próximos a você, da qual você concorda, e ela acaba se despedindo. Você segue para o seu encontro, e nossa protagonista e a Amy vão para o telhado olhar as estrelas juntas sobre um lençol confortável. E bom, elas acabam conversando. Você descobre que a Amy tem um interesse muito grande em maquiagem, acreditando que isso realmente dá o poder de transformar as pessoas em outras pessoas. Com a nossa protagonista sugerindo que ela se torne um artista de maquiagem, mas Amy se sente um pouco insegura quanto a isso, dizendo que existe uma competição muito forte e que ela vai se manter apenas como um hobby, com a nossa protagonista se oferecendo como uma voluntária caso ela queira treinar sua arte. Elas também conversam sobre como o céu consegue acalmar, e Amy menciona que quando sua mente está constantemente barulhenta, olhar para o céu e a sua magnitude lembram ela que o universo é muito maior, e comparado a isso, os seus problemas não são nada, fazendo sua mente ficar quieta novamente. Uma visão poética e que eu posso concordar pessoalmente com isso. Amy também menciona que ela procurava mais amigos, já que os amigos próximos dela acabaram crescendo e indo para outros rumos, deixando apenas um vazio entre suas amizades. E depois de passar algumas horas conversando, já ficando tarde, você tem a opção de dar um beijo de despedida. Elas se levantam e cada uma segue seu caminho. E bom, no caminho de volta, você confere seu celular e duas mensagens chamam a atenção. Estou com medo. Você é uma ótima amiga. Não é sua culpa. Com essas mensagens provocando um nervosismo, você corre para casa, sentindo um frio de nervoso, sabendo que existe algo errado. Na porta do quarto da Amy, você encontra uma nota escrita: "Não entre, chama a polícia. Eles vão saber o que fazer. Com amor, Mai. Não entre no quarto." Você pode apenas obedecer ou ignorar os avisos e entrar no quarto. E fazendo isso, você vê o corpo dela pendurado, o cheiro, a visão, e mesmo sem sangue, você consegue sentir sangue em suas mãos, e um sentimento de estar fora do seu próprio corpo. Como se você
estivesse apenas observando, como um telespectador de si mesmo. Nossa protagonista, traumatizada, demora a aceitar a verdade e apenas em seu funeral, ouvindo ela cantar pela última vez, ela volta para a realidade, sentindo a dor de perder a sua amiga, atingindo assim o primeiro final do jogo, perdida. Ninguém poderia ter previsto. Eu poderia? Teve alguma mensagem que eu perdi? E depois disso tudo, você volta. Bom, não preciso dizer que essa não é uma visual novel comum, mas é tudo feito de maneira brilhante. Você tem vários caminhos para seguir durante o jogo, porém muito provavelmente você vai fazer esse mesmo caminho que eu mostrei durante sua primeira jogatina. As mensagens do airdrop e a conversa com a Amy são brilhantes, é realmente muito natural. E combina com duas adolescentes se conhecendo, tendo interesse mútuo e conversando sobre a vida e tudo mais. Eles te dão a ilusão de que Missed Messages vai ser um jogo sobre relacionamento ou algo do tipo, mas não é. Tudo isso serve apenas para distraí-lo, fazer com que você realmente não perceba as mensagens das quais a Mai, a sua colega de quarto, dá indícios que poderia estar deprimida e pensando em acabar com tudo. E eu também não acredito que o jogo use isso como um fator de choque pra te punir ou te castigar. O jogo não está tentando jogar na sua cara que você perdeu e que você não conseguiu enxergar na primeira vez. Na verdade, não. Ele acredita que é natural que isso aconteça. Afinal, você simplesmente foi jogado no jogo sem saber nada da história entre seu personagem e a Mei, apenas o pouco que você conversa com ela. Porém, quando você joga pela segunda vez, você vai ter uma noção melhor do relacionamento e da história delas. E, já sabendo o que vai acontecer, pro jogador, jogar mais vezes para tentar pegar os outros finais pode parecer um loop temporal. Mas a escrita é tão boa que faz parecer completamente natural que seu personagem esteja preocupado e se aproximando da Mei para saber o que está realmente acontecendo. Então, vamos continuar em busca dos outros finais. Uma nevasca pesada se estendia por quilômetros. Ao longe, eu vi alguém. Mei? Não é seguro aqui. Mei, é você? Volte! Ela apenas sorriu, parecendo contente entre a neve perigosa, como se fosse para um lugar melhor, como se não ouvisse minha voz, perdida na nevasca. Não vá, por favor, não vá sozinha. Ela apenas desapareceu na neve e eu perdi a minha chance. Dessa vez, você começa no jogo já familiarizado com tudo, e novamente, tudo acontece como na primeira vez. Porém, dessa vez, você está mais atenta ao que está acontecendo e percebe barulhos vindo do quarto da sua colega. Você percebe que a mãe de Mei está brigando com ela. Existe alguma discussão. Você não consegue entender exatamente o que é. Tentando não bisbilhotar, você volta ao seu trabalho e depois, em outro momento oportuno, você bate na porta da sua colega para conversar com ela. Chamando ela para conversar, ela tenta dizer que tem trabalho a fazer, mas você acaba a convencendo. Nessa cena você percebe que, apesar de serem colegas de quarto, faz bastante tempo que as duas não conversam e não se atualizam muito sobre o que anda acontecendo na vida delas. Ela lembra novamente do seu aniversário, coisa que até mesmo a nossa protagonista esqueceu, dizendo que enquanto os anos passavam, seu aniversário se tornou um dia como qualquer outro. Preocupada com seu bem-estar, você pergunta como ela está se sentindo, na qual ela responde que é um cansaço diário e constante que ela está se sentindo, dizendo que todo dia ela acorda, se força a fazer algo que ela não quer e depois vai dormir, às vezes olhando para a janela e vendo que tem um mundo lá fora, sentindo o peso de ficar presa dentro de casa o dia inteiro, apenas trabalhando. Nossa protagonista pergunta sobre coisas que ela gosta de fazer, porque ela não faz coisas que ela gosta, mas não é tão simples assim. Mei não sabe exatamente o que ela quer fazer, e com essa sensação perdurando tanto tempo, ela não tem certeza se consegue mudar isso, nem sequer com você oferecendo para ajudá-la com isso, a descobrir o que ela realmente gosta, tentando cada hobby e profissão, até achar algo que a agrade. A Mai agradece e você menciona o sonho pra ela. E bom, a conversa continua e você simpatiza com a Mei dizendo que ela só está cansada, no geral, sentindo que cada dia é sempre o mesmo dia. E você retruca dizendo que ela não está sozinha e que realmente alguns dias podem parecer intermináveis. Com a Mai dizendo que precisa de propósito e que sente que a vida dela não tem uma direção. São sintomas claros de uma pessoa que está deprimida. Você pergunta sobre coisas que ela já gostou de fazer e ela revela que ela costumava escrever histórias e que ela sempre gostou de escrever, na verdade, com suas obras mais recentes, sendo o fanfiction de Harry Potter.
onde nossa protagonista ri, deixando a Mai puta, já que você disse que não iria rir. Um momento descontraído entre as duas. Você pergunta por que a Mai não investiu mais nisso, e ela falou que hoje em dia essas coisas criativas como arte, música, escrita, não daria pra ela viver com isso. Com você incentivando ela a tentar, já que mesmo que ela não consiga ganhar tanto dinheiro assim, pelo menos ela estaria fazendo algo que ela realmente gosta. Feliz. Chegando finalmente aos pontos mais sensíveis da conversa, você questiona se ela se acha deprimida. Ela responde talvez, e diz que tomava ansiolíticos há bastante tempo atrás, mas sentia que eles não funcionavam, indicando que ela talvez tenha saído da terapia, mesmo sem ter tido alta, mencionando que o seu cansaço é tão grande que às vezes ela só queria morrer. Com essa palavra chamando bastante atenção, você pergunta se ela tem pensamentos suicidas, levando a conversa para um caminho mais pesado. Ela revela que pensa sobre isso às vezes, mas disfarça, dizendo que todo mundo pensa coisas assim às vezes. Mas ela revela que imagina como isso seria, como iria parecer a cena, o cheiro e o que ia ficar depois. Se alguém se importaria se ela se fosse e como tudo aconteceria. A cena corta, de um novo ângulo você vê a Mai mais nervosa agora. Ela menciona que se falar muito sobre isso ela provavelmente vai chorar, tentando mudar de assunto, revelando que se tivesse uma arma ela já teria feito há bastante tempo e que tem medo de tentar outros métodos, pois tem medo de sobreviver. Você agradece por ela ter medo, dizendo que ela é muito importante pra si e que não quer que ela se vá. Você finalmente revela o sonho que teve, mas ela não presta muita atenção, dizendo que é apenas um sonho e que se você ainda tiver com medo até a hora de dormir, ela vai contar uma história. E bom, ela se despede dizendo que tem que voltar a trabalhar, mas se agradece pela conversa e que realmente foi muito importante pra ela. E eu tenho que parabenizar esse jogo porque em nenhum momento parece fora do comum. Não é como se você estivesse tirando a meio da sua rotina para impedir que algo ruim acontecesse, ou que você realmente tivesse grudado nela 24 horas para garantir que algo não vai acontecer, como se você tivesse voltado no tempo. Não, a conversa que elas têm não é nenhuma crítica, nem melodramática, nem nada espalhafatoso assim. É um retrato bem realista da mentalidade de muitas pessoas. Muitas pessoas se sentem como a Amy. Muitas pessoas que você conhece podem se sentir como a Amy. Ela é um retrato muito normal do que acontece quando você deixa a depressão tomar você dia após dia, sem reagir de volta. Como o próprio sonho que a protagonista teve, é como uma tempestade de neve que vai cobrindo a pessoa aos poucos, até que fica muito difícil de sair, principalmente sozinho. O jogo pretende ser uma história de drama baseado em fatos reais, com tons de terror, mas eu não chamaria o jogo de terror nem de romance. Ele tem momentos de ambos, mas ele parece muito pessoal. E essa conversa que você tem com a Amy é muito, mas muito impactante, já que ele usa a primeira jogatina para te colocar no estado emocional certo, meio apreensivo e chocado pela morte da Amy. Dessa forma, você consegue entender e abordar melhor a situação na segunda vez que você for jogar a história. Tudo feito de maneira bem respeitosa e bem incrível. Mas a história não acabou ainda, pois você volta para o seu quarto à tarde e pode continuar jogando normalmente. Porém, se você prestar atenção, seu personagem vai ir no banheiro e quando você chega lá, um choque novamente é ver essa cena. Uma tesoura, o braço de Amy cortado e até mesmo seu reflexo no espelho contribuem para o tom que essa cena quer passar. Você entra sem ser percebida e quando a Mai finalmente te percebe, o jogo te coloca em um ponto de crise e ele retrata muito bem as duas reações mais comuns quando você encontra alguém que você considera seu amigo machucando a si mesmo. A primeira é mostrar preocupação imediatamente, jogando tudo que você puder para cuidar deles, fazendo perguntas, tentando ajudar, tentando fazê-los se sentirem valiosos ou pelo menos garantir que eles estão bem. E a outra reação, embora triste, também é muito realista. Você pode simplesmente se fechar e tentar escapar dessa situação tensa que você não está preparado para lidar. Você pode deixar a Amy naquele banheiro sozinha por ter criado uma estranheza e ansiedade que você não consegue confrontar diretamente. Mas ao jogar, eu decidi escolher a primeira opção. A Mai tenta fugir, mas respondendo com um abraço, a nossa protagonista consegue fazê-la parar, onde ela finalmente desaba e confessa, dizendo que não está bem, e esse tempo inteiro ela só dizia que estava bem de maneira automática.
e que não se sente realmente bem, mas que não queria incomodar ninguém, especialmente você. Você tenta perguntar o porquê ela está triste, mas não é a hora, oferecendo apenas para ouvi-la sempre que ela precisar. O abraço das duas apenas se intensifica, perdurando pelo que parece ser muito tempo. A cena corta e você vê o céu, agora mais claro e mais bonito, o texto dizendo que se passaram meses desde aquele dia. A Mai e nossa protagonista se tornaram mais próximas, ao ponto de considerá-la até mesmo melhores amigas. Elas ficaram juntas em seus momentos mais sombrios, e nossa protagonista, apesar de apoiar a Mei e se importar muito com ela, não queria que ela fosse completamente responsável por ela, e não queria que a Mai fosse dependente dela. Então elas dirigiram até encontrar algum psicólogo que ela gostasse. E uma noite, a Mai agradece com um abraço e agradece por você ter percebido, por você ter escutado e se importado por ela. E no momento fofinho das duas amigas, o jogo vai para a sua cena final, onde nosso protagonista recebe uma carta da Mei que diz: eu estava enterrada na nevasca. A neve batia com força, de maneira imprevisível e sem fim. De maneira fraca eu gritei por ajuda. E ninguém veio, com minha voz perdida na neve. Mas você viu minhas mensagens. Você pegou uma pá, ajudou, e eu pude finalmente abrir a porta. E assim termina o final Esperança de Missed Messages, concluindo nossa história. Apesar de existirem outros dois finais, eles não são tão importantes nem são os ideais. Um deles você tem que ignorar completamente a Mai, mesmo sabendo de todos os sinais, e deixar basicamente ela morrer novamente. E no outro final você tem que perder a cena do banheiro, mesmo tendo a conversa com ela, onde a Mai acaba indo embora e se mudando da cidade, deixando você incerto sobre seu destino. Que bom que falar sobre esse jogo. Uma coisa que eu quero deixar bem claro é que nos 4 finais, principalmente os que envolvem a morte de Mei, o jogo nunca idolatra, romantiza ou fetichiza a sua morte, nem tenta glorificá-la ou justificá-la de maneira nenhuma. Apesar de ser chocante, o jogo não usa as suas cenas mais pesadas como um fator choque barato que não passa mensagem nenhuma. Na verdade, é muito pelo contrário. Ele é um jogo principalmente para lhe ensinar, ele lembrar da importância vital de agir e se preocupar por aquelas pessoas próximas a você, que você se importa e que podem não estar tão bem. Eu não diria nem que ele é simplesmente um jogo, eu diria que ele é uma conversa sobre algumas verdades que as pessoas não enxergam tão facilmente e que transforma tudo em uma experiência bem mais orgânica. É muito mais real e muito mais palatável, digamos assim. O cuidado com que o jogo trata o seu tema central e principalmente as interações com a Amy quando ela está contemplando sua morte é muito bem feito, não de maneira romantizada, mas da maneira mais pura e crua e realista que você pode ter. E esse é um tópico que para muita gente vai ser sensível e por isso tantos avisos assim, já que esse jogo com certeza vai afetar muitas pessoas, seja você que sofreu com depressão e pensamentos suicidas, ou quem conheceu alguém com esses problemas, ou quem já perdeu alguém desse jeito. No fim das contas, Missed Messages é um jogo muito impactante que nos lembra a importância de não só prestar atenção, mas de detectar esses pequenos sinais que a vida nos dá, de pessoas que realmente precisam ser ouvidas, mesmo que suas vozes estejam quase silenciosas, para que você não perca essas mensagens sutis. E bom, se você é alguém que lida com esses pensamentos e você tem uma depressão severa e está considerando fazer algo contra si mesmo, eu peço que você não faça. Tente ligar para o número 188, que é o Centro de Valorização da Vida. O atendimento é sigiloso, gratuito e acolhedor. E você pode ligar 188 ou até mesmo buscar um chat deles ou falar por e-mail. Eles vão te ouvir e é basicamente a função da ONG tentar evitar que pessoas que precisam ser ouvidas não sejam. Então, recomendo que você ligue se você realmente estiver com esses problemas, ou que busque a ajuda profissional de um terapeuta. Mesmo que no passado você tenha tentado e não tenha sido legal, eu peço para dar outra chance. Ou até mesmo um amigo que você confie bastante, ou membro da sua família. Esse é um assunto muito sério e coincidentemente é setembro, então acredito que seja o momento perfeito para falar sobre essa experiência que eu joguei em live com o meu chat e eu gostei bastante do jogo. Então resolvi trazê-lo aqui pro canal como uma mensagem mais forte também. Então, eu sou Abismado do canal Contos do Abismo e eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E deixe aí nos comentários o que você achou, sua opinião ou suas vivências com um tema tão
severo e importante quanto esse. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado e fui.